chamaste para caminhar na vida contigo. Sejam bem-vindos novamente à nossa pregação cristã. Nós hoje queremos falar a importância em nós colocar Deus primeiro na nossa vida. Para muitos de vós que sentem grande necessidade de força, de coragem, de paz e talvez sim de amor. A situação da vida por muitas vezes se torna bastante difícil. E se nós repararmos na nossa maneira de viver e nós compararmos com as promessas de Deus, parece que estão indo completamente ao contrário das promessas de Deus para o que nós podemos ver e sentimos, passamos por esta vida humana. O segredo está na palavra de Deus. Não é em nós falar sobre Deus, mas em nós entender quem é Deus. Não é em nós ouvir a palavra de Deus, mas em nós guardar e viver a sua palavra. Nós podemos ver em João 14, do verso 27, que diz: "A paz eu te a dou", disse Jesus. Mas não é a paz como o mundo te dá. Jesus fala numa paz superior, numa paz que é difícil para nós, seres humanos, entender. E uma das razões que nós não entendemos a paz que Jesus fala no capítulo 14 de João, no verso 27, é porque nós nunca recebemos essa paz. Nós ouvimos pregação do Evangelho, nós podemos ouvir a leitura do Evangelho, mas será que nós recebemos o Evangelho de Jesus Cristo? E nós podemos ver que a Bíblia nos fala em três diferentes pazes. A paz de Deus, a paz com Deus, a paz no mundo. Não é interessante que, se nós pensássemos que de verdade existe essa paz, de verdade nós podemos ter essa paz, mas por que é que eu não tenho a paz? A paz que o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, prometeu. A paz que é prometida pela palavra de Deus. A paz que é prometida na minha vida pelos Evangelhos de Jesus Cristo. Talvez no verso 27 do capítulo 14, Jesus explica de uma maneira diferente que talvez nós não podemos entender se nós não prestar atenção às palavras. Nós queremos receber a paz de Deus como se for a paz do mundo. Além que Jesus diz: a minha paz não é a paz do mundo. É uma paz sobrenatural, incompreensível pelos seres humanos. Jesus está falando nas pessoas doentes, nas pessoas em problemas, nas pessoas em dificuldades da vida, em pessoas que não têm esperança. Que é a essas pessoas que eu dou a minha paz. É essas pessoas que necessitam a paz de Deus
para poder continuar na batalha da vida, para conseguir lutar nas dificuldades do momento em que se encontram, que vivem sem esperança, sem saída. Mas, de verdade, que Deus nos promete essa paz? Quantos de vós acreditam nessa paz? Porque nós temos que acreditar para receber. Nós temos que confiar em Deus para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa transformar a nossa situação, a nossa vida. A paz de Deus. Irmãos e irmãs, eu não estou falando na paz do mundo. Eu não estou a falar na paz que nós possamos receber pelas pessoas humanas, pelas pessoas religiosas ou por religião. Jesus não está a falar, Jesus está a falar, ninguém pode dar essa paz no mundo. Jesus está a falar que só Ele nos pode dar essa paz. Mas qual é a paz que Deus está falando? Qual é o motivo em que nós não sentimos essa paz? Isso é um ponto que nós temos que pensar por nós próprios. Por que é que eu não tenho a paz que Jesus fala? Porque eu não tenho fé? Porque eu não tenho crença? Porque eu não tenho confiança? Porque eu estou separado da sua palavra, dos seus ensinos. Porque isso é tudo importante para nós perguntar a nós mesmos. Eu estou numa situação difícil. Por muitas vezes nós reparamos em pessoas que nós não podemos entender. Aquela situação daquela pessoa. E quando nós falamos com aquela pessoa com as palavras de conforto, com as palavras fortes, de fé, de agradecimento a Deus, com um sorriso. Senhor, nós não podemos entender. Algumas vezes uma pessoa na cadeira de rodas ia visitar tantas pessoas na casa dos idosos com essas palavras de conforto, com esse sorriso, com esse agradecimento a Deus. E quando eu olho para aquelas pessoas, eu não fico admirado como é que aquelas pessoas podem corrigir daquela maneira, falar daquela maneira, como é que aquelas pessoas podem se sentir daquela maneira, porque eu sei que aquelas pessoas têm a paz que Jesus prometeu. Elas receberam. Eu não sei quando, nem como, mas eu sei que existe porque a sua face, o seu sorriso, as suas palavras representam para mim essa paz. Eu vejo pessoas doentes, tristes, bastante tristes, sem esperança. E nós falamos nessa paz, mas muitas pessoas não aceitam. Porque a sua situação, o seu problema, a sua doença, para eles ou elas, é maior e mais forte do que a palavra de Deus.
do que o amor de Deus, do que a paz de Deus, do que as promessas de Deus. Enfim, eles têm o conhecimento que estão doentes. Eles têm o conhecimento da sua doença. Mas, na verdade, não têm o conhecimento de quem é Deus. Porque a sua doença não é maior do que Deus. Deus é maior do que a doença. Deus é maior do que o problema, mas eles não conhecem esse Deus. Estou a falar na paz de Cristo. A pergunta seria: se sentes essa paz? Deixa-me falar com pessoas que precisam dessa paz. Eu, quando falo com pessoas que precisam dessa paz, eu falo contigo. Eu falo comigo. Eu falo com aquele, eu falo com aquela. E aquela e aquele. Eu falo com todos. Porque é uma coisa em comum. Todos nós precisamos dessa paz. Tu soubesses a minha situação, tu soubesses a minha doença, tu se soubesses a minha relação, tu ias falar diferente. Muitos de vós estão pensando isso. Se eu reconhecesse a vossa situação, o vosso problema, eu não ia vos dizer que ias ter esta paz. Mas, pelo contrário, eu vou-te dizer, eu sei que Deus te quer dar essa paz. Eu sei que Deus está pronto para te dar essa paz no momento em que tu escolheres em receber essa paz. O momento em que tu receberes Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há muitas pessoas que dizem, eu já recebi Jesus Cristo há muitos anos. Eu fui batizado. Eu fiz isto e fiz aquilo. Irmãos e irmãs, eu não estou a falar nas coisas que nós fazemos para o mundo, para as tradições, para religiões. Eu estou a falar numa coisa muito mais séria do que isso. Eu estou a falar no Pai do céu. Eu estou a falar no Deus, no Criador do céu e da terra. Eu estou a falar da oferta que Deus enviou ao mundo, o seu Filho, Jesus Cristo. E é esse Jesus que prometeu a paz. A paz que o mundo não pode dar. A paz de Deus. Eu, quando falo nesta paz, o que é que vocês pensam? Isto não é uma paz que nós fazemos, paz com o vizinho. Nós acertamos uma situação bela porque nós fazemos paz com a nossa família. Eu estou a falar numa paz superior, uma paz diferente, a paz de Jesus. Jesus disse, eu dou-te a minha paz. A minha paz eu dou-te a ti, mas não como o mundo. A paz de Deus, sobrenatural, muito difícil em nós compreender. Porque é uma paz tão verdadeira que nós não conhecemos.
Uma paz que entra para nós não é porque nós somos bons, ou não porque nós merecemos, mas pelo amor de Deus. A paz é oferecida. Jesus disse, não como o mundo, não por troca, mas pelo amor do Pai. Hoje, no mundo, todos nós, seres humanos, sofremos. Todos nós, seres humanos, nós adoecemos. E todos nós, seres humanos, um dia vamos morrer uma morte física. Nós vamos deixar o nosso corpo. Nós vamos deixar tudo o que está no mundo. E nós vamos partir. Isso cabe ao crente e ao descrente. A diferença é se nós queremos ultrapassar essa doença, esse problema, essa dificuldade em nós só, ou nós queremos a paz de Deus. Porque outra paz qualquer não nos pode ajudar. Só a paz de Deus nos pode confortar, nos pode dar forças, nos pode dar uma certeza absoluta, não só de uma bênção, mas da salvação eterna. Há muitas pessoas que se encontram doentes e todas as pessoas temem a morte. É uma coisa que é natural. Isso é uma natureza ao ser humano em temer a morte. E nós devemos temer a morte de um modo de paz com Deus. Eu quero a paz de Deus, eu quero receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque eu temo a morte. A morte é uma separação. A morte física separa a nossa alma, que somos nós, do nosso corpo, que nós podemos ver. Mas essa não é a morte bíblica. Isso é a morte física. É a morte que nós podemos ver. A Bíblia fala numa morte mais rigorosa. Porque a morte física não é rigorosa para Deus. É para nós, para nossas famílias. Mas para Deus, a morte espiritual é que é a morte triste para o ser humano. E triste para Deus. Porque Deus nos criou para que nós o servisse, para que nós estivéssemos com Ele no céu um dia, para sempre, para a eternidade. Mas se nós se escolhemos de verdade em não acreditar nele, em não confiar nele, em não receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí nós temos a morte espiritual que nos separa do céu, que nos separa do nosso Pai. E muitas igrejas, hoje em dia, muitos pregadores não pregam esse Evangelho de Deus, porque não é confortável para as pessoas que estão ouvindo. Mas é a necessidade de cada pessoa reconhecer e saber que não estamos aqui para sempre. O ditado antigo, ninguém fica para semente. Mas nós estamos falando desta paz no mundo. Mesmo na doença, mesmo no problema, nós podemos ter essa paz de Cristo em saber que Deus está em controle. Porquê? Porque nós já damos o controle a Deus. Porque nós se entregamos a Cristo. Nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós compreendemos, entendemos que há sofrimento humano para todos. Mas também nós entendemos que nós não queremos passar
pela doença, pelos problemas, as dificuldades, por nós próprios. Nós queremos a paz de Deus. Nós queremos o Espírito Santo. E é por causa disso é que nós reparamos em João, no capítulo 1, do verso 12, que diz que nós, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando nós acreditamos no seu nome, Ele nos deu o direito em nós se tornar filhos de Deus. Antes que seja tarde, hoje é que é o dia para nós aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para nós fazer uma decisão mais importante da nossa vida. Em crer, em confiar nas promessas de Deus, em receber a paz que Jesus nos promete pelo intermédio da fé no seu nome. A ajuda, a força, a esperança, quando nós confiamos em Deus, porque nós acreditamos no seu Filho Jesus Cristo. No verso 3 do capítulo 3 de João, nos fala, em verdade, Jesus disse, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não chega a ver o reino dos céus. Irmãos, há muitas pessoas que proclamam ser cristão, bastante religiosos, que nunca nasceram de novo, nunca receberam Jesus Cristo. Vivem naquela ilusão que este santo ou aquela santa, esta imagem ou aquela imagem, tudo nos ajuda, tudo nos leva ao céu. E a Bíblia diz que há muitos caminhos que para o homem parecem certos, mas no fim só nos leva à morte. Tu hoje vives sem paz, bastante doente, com grande tristeza e bastante dificuldade. E tu precisas desta paz. E tu precisas de ajuda para receber essa paz. Busca um curso bíblico. Busca uma igreja bíblica que te diga a verdade, pregue a verdade e que te possa mostrar a verdade que vem da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Não deixes-te ser caminhado, empurrado por qualquer coisa, mas segue o caminho certo que é Jesus Cristo e recebe a paz que Ele prometeu. Ai, estou tão doente que nada pode acontecer. Já está tudo no fim, tudo acabando. Não. Deus não criou ninguém para ser destruído, para acabar. Mas Jesus nos promete uma vida eterna, uma vida para sempre. Além que neste mundo a tua vida esteja curta e nós não sabemos, nem tu nem eu, qual será o último dia, a nossa separação do nosso corpo, quando é o dia que Deus nos chama a contas. Mas hoje não é tarde para ninguém, nem é cedo demais para ninguém, mas hoje é que é o dia certo. Hoje é que é a hora certa em nós buscar a paz de Deus, em nós buscar a verdade da Palavra de Deus, em nós querer conhecer e de verdade conhecer quem é Deus, quem é esse Pai Santo, quem é esse Deus que nós falamos. Há pessoas que dizem que Deus que é um homem velho. Outros dizem que Deus é um espírito. Deus é a luz, Deus é amor, Deus é a paz, Deus é isto, Deus é aquilo. E Deus pode ser tudo isso. Mas Jesus queria nos mostrar um Deus mais próximo de nós. Ele nos ensina: Pai nosso que estais nos céus. Ele traz o Pai a nós. Pai nosso. Que maravilha. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Vamos santificar aquele nome do nosso Pai do céu. Fazer a sua vontade, tanto na terra como no céu. Agradecer pelo pão nosso de cada dia, do alimento que Ele nos dá para nós se alimentar, não só de corpo, mas também de espírito, com a sua palavra, com os seus ensinos. E em nós perdoar a quem nos ofendeu, para que nós possamos ser perdoados pelo nosso Pai do céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Já descobriste a verdade do Pai Nosso? Jesus não disse, o meu Pai que está no céu, mas Jesus disse, o nosso Pai que está no céu. O Pai de todo o crente, o Pai de todo aquele que o recebe. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo se torna filhos de Deus, como diz em João 1, do verso 12. Isto são ensinos maravilhosos para qualquer situação da tua vida. Seja qual for a situação que te encontras hoje, Deus pode mudar o teu mundo, a tua vida. Deus pode mudar a tua história. E hoje é que é o dia que Deus criou para nós. Vamos se alegrar e vamos celebrar a sua oferta, o seu dia, o seu amor, a sua paz. Sim, as suas promessas que Jesus prometeu, eu te dou a minha paz. Aí ele não falou, eu dou-te a nossa paz, porque a nossa paz não é suficiente para a nossa necessidade. Mas ele diz, eu dou-te a minha paz como segurança, como certeza, mas não como o mundo te dá. Não, não, não. A minha paz é diferente da paz do mundo. Irmãos e irmãs, hoje é o dia que Deus quer te pôr uma força, uma certeza absoluta. Deus te quer dar uma paz diferente para que tu possas entender quem é o verdadeiro Deus, que é o nosso Pai que está no céu. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina para que a gente se dirija ao Pai. Livra-nos de todo o mal. O inimigo nos quer atentar, o inimigo nos quer vencer, mas irmãos e irmãs, o nome de Jesus é mais forte. Nós podemos vencer, ultrapassar estes problemas, esta doença, esta dificuldade, quando nós colocamos o nosso todo, o nosso melhor a Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado por este momento que nós aqui estivemos juntos para te glorificar. Abençoai a todos e cada um que crê no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Abençoai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E obrigado por me ter escutado. Até à próxima. Adeus. Chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só me encontro